e um cúbito mede 66 centímetros, e quando fazemos a conversão sobre o que lemos no Gênesis, nós vemos a arca que era muito grande. As conversões do tamanho da arca as deixam com 137 metros de comprimento, 45 metros de largura, fotos de satélite do Monte Ararat e 22 metros de altura. Mas, certamente, uma inundação global catastrófica deixaria impressões geológicas e antropológicas. Então, para evidências sobre a enchente de Noé, o que realmente procuramos são evidências de processos catastróficos. Processos de um cataclismo, em escala regional, hemisférica, ou até global. E o que procuramos encontramos. Uma coisa que podemos esperar são bilhões de coisas mortas, enterradas em camadas pedregosas sob a água por toda a Terra. E é exatamente o que encontramos em registros geológicos. Um registro de muitas coisas enterradas subitamente, incluindo animais muito grandes enterrados por inteiro. Como a teoria da inundação global bate com as características geológicas, como o Grande Canyon. Contamos coisas diferentes sobre sua história, da forma como o evolucionista aprendeu a pensar. Como todos aprendemos a pensar, em nossa educação. É que o processo presente fez tudo. Então você vê este canhão de 28 km, e aqueles pequenos rios lá embaixo, e aquele rio está, suponho, fazendo alguma erosão. No ritmo atual, o rio levaria milhões e milhões de anos para cavar o Grande Canyon. Mas a criação pode ser uma ideia diferente. Ela propõe, parece, para todo mundo, que um volume maior de água passou por aqui rapidamente, cavando este vão. Esta seria a grande inundação da época de Noé. A interpretação dessas informações pode ser sustentada. Aliás, hoje em dia, até meus colegas evolucionistas reconhecem que o rio Colorado nunca criaria um cânion como este. A mecânica de erosão está toda errada. Simplesmente não criaria um cânion como este. E eles também chegaram à conclusão de que um enorme volume de água, correndo por aqui, há pouco tempo, criou rapidamente este cânion. Isto confere com os registros bíblicos sobre a inundação da época de Noé. No próximo bloco, será que as cidades originais do pecado, Sodoma e Gomorra, existiram de verdade? E existem fantásticas profecias científicas no livro de Jó. O filho de Adão, Caim, inventou a agricultura. Ele também foi o primeiro assassino. O livro de Gênesis. Os segredos da Bíblia. O Gênesis descreve Deus como brando com a raiva, porém rápido e decidido no julgamento. Talvez nenhuma história do Velho Testamento demonstra a intensidade da ira de Deus mais vividamente do que a tragédia de Ló e sua família. A história de Sodoma e Gomorra é sobre pecado e sobre punição. É sobre Deus decidindo que já tolerou demais o pecado e a maldade, e ele agirá destruindo tudo. Após uma briga territorial com seu tio Abraão, Ló decidiu levar sua caravana para fora dos muros de Sodoma e Gomorra, um lugar conhecido por seus costumes terrivelmente pecaminosos. Por fim, Ló entrou na cidade, mesmo Deus enviando mensagens de que Sodoma e Gomorra seriam devastadas sob o peso de seus pecados. Ló sofreu muito em Sodoma. Aqui estava ele entre todas essas pessoas que, como contam as histórias, eram muito más com os forasteiros. E ele é um forasteiro, querendo se adaptar, mas sem obter sucesso, como sabemos a partir dessa história. Então, quando os anjos vieram resgatá-lo, o resto da cidade os persegue. A família de Ló fugiu em pânico. Temos a informação de que a esposa de Ló decide olhar para trás, talvez em arrependimento, ou pensando se queria deixar este lugar, e ela se transforma numa estátua de sal. A explicação mais óbvia
para a destruição de Sodoma seria um evento sísmico. Um grande terremoto que liberou um monte de matéria. A Bíblia fala de muito fogo que acaba incendiando Sodoma. As evidências neste sítio são de que os prédios estão queimados. Arqueólogos acreditam que as ruínas de Sodoma e Gomorra, descobertas a sudeste do Mar Morto, repousam sobre uma falha. As evidências que sugerem que os prédios começaram a queimar pelos telhados. Os geólogos vão além, dizendo que a pressão de um terremoto pode ter emitido betume e enxofre, uma substância presente na área. A densa fumaça relatada por Abraão é compatível com fogo de tal material. Sodoma e Gomorra são citadas em literaturas secundárias, todas entre o período do Segundo Templo e no período do Novo Testamento. São mencionadas especificamente no Gênesis, um dos pergaminhos do Mar Morto. No próximo bloco, vamos examinar uma história sobre um homem que luta contra a realidade refratária do mal no mundo. Sua resposta não apenas oferece aos leitores um exemplo virtuoso, mas sugere um conhecimento das leis científicas que governam nosso universo. Seu nome é Jó. Jó foi um homem que viveu há uns 3.500, 4.000 anos atrás. Não sabemos exatamente onde ele viveu, mas sabemos que era bem rico. Era criador de gado e fazendeiro. Era bastante abençoado por Deus em termos de riqueza e saúde, boa família, excelente reputação na comunidade. No início do livro de Jó, os leitores são introduzidos a uma cena do tribunal celestial, onde umas figuras, chamadas de filhos de Deus, a quem chamaríamos mais tarde de anjos, ou como servos de Deus, por assim dizer, vêm relatar a Deus suas atividades. Uma dessas figuras, Satã, atuava tanto como promotor quanto como carrasco. E a petição de Satã a Deus era de que este homem era justo porque Deus lhe dera muito conforto. E Satã quis fazer um experimento. Vou tirar tudo dele e aposto que Jó irá rebelar-se contra o Senhor. E Deus disse: pode fazer isto, mas não tire sua vida. E conhecem a história. Satã, com a permissão e consentimento de Deus, traz todos estes desastres físicos e calamidades à vida de Jó. Então ele perde suas propriedades, perde a família, perde a saúde. É levado ao estado mais inferior. Terá Deus me abandonado? Ou pelo menos parece que sim. Por quê? O livro de Jó apresenta o antigo dilema ético aos leitores. Por que coisas ruins acontecem a boas pessoas? Crentes em Deus podem passar por grandes sofrimentos, dificuldades e provações. Suas vidas podem ser destruídas. Isto não significa necessariamente que eles tenham feito algo de errado, ou que Deus os está julgando, trazendo provações ou dificuldades. Mas na verdade é a forma de Deus moldar o caráter das pessoas. O livro de Jó não só expressa valiosas verdades morais. Alguns cientistas acreditam que ele fala de futuras descobertas científicas. O livro de Jó fala sobre o começo do universo. E como é um começo além da matéria, espaço e tempo. É o primeiro livro da Bíblia que fala sobre a expansão do universo. Foi Fred Hoyle, o famoso astrônomo britânico, que primeiro falou que a Bíblia é fantástica sobre o que diz a respeito da cosmologia. O passado do universo pode ser reconstituído a um começo da matéria, energia, espaço e tempo. Como o livro escrito muitos séculos antes do advento da ciência moderna poderia conter uma informação tão intrigante. Um dos temas dominantes que se vê no livro de Jó é sobre Deus criando a vida em seu melhor estado, em seu melhor projeto, mas não apenas na melhor forma de vida, mas também do melhor relacionamento ecológico. Em outras palavras, ele cria carnívoros para se relacionarem com herbívoros, para que os carnívoros só possam matar os fracos.
os doentes e moribundos ou quem o molesta, e não de forma que eles possam matar qualquer animal. As relações ecológicas são idealizadas. Os cientistas listam outras 10 profecias científicas, sugeridas no livro de Joel. Elas cobrem assuntos nos campos da meteorologia, oceanografia, o estudo de animais pré-históricos e fósseis. No próximo bloco, Abraão, José e Moisés. Estes homens são lendas ou homens de carne e osso. No livro de Joel, os leitores presenciam atos fantásticos de fé. Apesar de Joel ter sofrido injustamente, ele se recusou em praguejar contra Deus. Pelo contrário, ele confiou nas misteriosas escolhas de Deus. E falando de fé,